Oi, gente, eu sou Valéria Alves e hoje é o segundo episódio dessa primeira temporada do nosso podcast É Óbvio. Porque é óbvio que a vida é boa e porque é óbvio que devemos expressar e queremos poder expressar as nossas opiniões. Por isso, vamos mais a uma edição do É Óbvio comigo, Valéria Alves. Está começando o É Óbvio com Valéria Alves. Hoje eu trago mais um amigo especial. Eu abri com Zé Altino Machado e agora eu trago Zé Marcelo dos Santos. Que abuso, não é? Chamar meus amigos José de Zé. Mas eu quero dizer que é com gente de alma simples que eu me dou o prazer e a honra de chamar de amigos. Vocês já ouviram falar no Córrego dos Pereira? Quem é da região de Governador Valadares, certamente que sim. Mas se você está em qualquer parte do mundo nos ouvindo, pode ser que não. Fica na zona rural de Governador Valadares, onde meu entrevistado nasceu e onde vai ao menos uma vez por ano ver sua família. E eu ouso dizer que é onde ele gosta de estar. O jornalismo o encontrou em 1989, quando ele começou a trabalhar no Diário do Rio Doce. O Jornal Diário, por muitos anos, em Governador Valadares. Depois ele ganhou o Brasil, passou pelo Triângulo Mineiro e chegou a Brasília, onde está até hoje. Rede CNT, SBT, Band, hoje em dia na sucursal de Brasília e a universidade, como professor de jornalismo. Um amante da boa música e do bom vinho, ao lado da esposa Dione, que também é jornalista. Se ainda me lembro, curte muito Kid Abelha. E assim como eu, morre de orgulho das filhas que gostam de ler e dessas boas músicas que embalam os nossos bons momentos da vida. Apresento a vocês e agradeço por falar comigo o jornalista e acupunturista José Marcelo dos Santos. Seja bem-vindo. Ô, Valéria, que alegria e que bonito ouvir isso tudo de você, né? Fiquei pensando, será que eu sou tudo isso mesmo? Porque passa um filme na cabeça da gente, né? Mas obrigado, eu queria muito estar aqui, as agendas não estavam batendo. Quando eu falo as agendas, não é para ser chique não, viu, gente? É vida de operário que não estava deixando, em função de trabalho, de muito trabalho, das horas, da disponibilidade sua para gravar e da minha, né? Mas eu queria muito estar aqui porque você é uma pessoa muito preciosa na minha vida, tanto profissional quanto na minha vida pessoal, né, Valéria? A gente conversou lá atrás, né, José? Assim, a gente fez ETIT juntos. A gente fez greve na ETIT. Greve na ETIT, é verdade. Eu costumo brincar que, de uma forma divertida, né? Porque quando o doutor Hermílio Gomes estava vivo, ele também se divertia com isso depois, né? De passado aquele tempo, que nós fomos os primeiros a levar o doutor Hermílio para o banco dos réus. Estudante fazer greve eu nunca tinha visto na vida, né? Nós lideramos uma greve na ETIT por aumento de mensalidade que a gente não concordava e a gente conseguiu rever preço. Só para as pessoas entenderem, nós lideramos um movimento de ninguém renovar a matrícula. Exatamente, fizemos depósito em juízo, né? Foi realmente ousado e pioneiro. A gente é atrevido. E que diga-se de passagem, foi de uma forma tão responsável e tão importante que 20 anos depois a gente foi homenageado por essa mesma escola. Quando a escola fez 25 anos, nós dois fomos os dois alunos homenageados nos 20 anos da escola. Eu achei isso incrível. Mas eu tô lembrando desse episódio, porque como a gente vai falar muito de jornalismo, né? O atrevimento é a mola propulsora do jornalismo, né? Já estava no sangue, né? Já estava no sangue. Se a gente não tiver atrevimento, a gente não leva para as pessoas o que as pessoas merecem saber. A gente vai viver de por favor e muito obrigado. E é interessante que você começou falando, né, que essa coisa da falta de tempo por causa que somos operários, né? E de fato somos, né? Tem uma aura assim de status por causa do jornalismo da TV, mas a gente não pode perder de vista que somos operários e que somos prestadores de serviço e que temos que fazer isso diariamente. Pois é, Valéria, e nós, valadarenses, nós não temos um negocinho chamado autoestima.
né? Porque aí em Governador Valadares a gente cresce vivendo de passado. Já teve açucareira, Valadares já foi uma jazida de mica, Valadares já teve isso, e sempre exportando pessoas, seja para os 4 cantos do país, como é o meu caso, seja como para o exterior, e a gente conhece bem essa história, os nossos familiares estão lá, inclusive, a gente acaba padecendo de orgulho, né? Então, toda vez que eu vou aí, eu encontro colegas, eu sempre faço questão de encontrar os meus amigos jornalistas de Valadares, que são tão importantes na minha carreira, são fundamentais, né? Naga Medeiros é a melhor editora que eu tive na vida, né? Vou viver de venerar Naga Medeiros, tenho por ela uma gratidão imensa. Vamos falar de uma experiência com ela. Sim, eu quero. Ivanor Tassos foi o meu patrão mais importante, porque me abriu as portas e me respeitou muito. Existe uma glamorização de quem trabalha fora. Então, vamos pegar o meu caso. Eu trabalho em Brasília, eu cubro política em Brasília desde que eu cheguei aqui em 2005. E as pessoas sempre pensam, você cobre política nacional. Gente, só muda a escala, o perrengue é o mesmo, né? Muda a dimensão. Uma cobertura que eu faço aqui, ela pode alcançar nacionalmente, ela tem alcance nacional. Esses dias eu estou na edição, por exemplo, do SBT Brasil, que é o principal telejornal do SBT. Então, quando eu edito um conteúdo para lá, ele vai para o país inteiro. Isso tem uma escala maior, mas o jornalismo local, esse feito em Governador Valadares, esse que a gente fazia no Diário do Rio Doce, que eu fazia no Diário do Rio Doce, você na TV Rio Doce, esse tem um alcance local e importância social tremenda. Então a gente precisa desglamorizar isso e falar assim, é vida de operário, onde quer que você esteja, aonde quer que você vá, o que muda a escala. Quando eu estou na sala de aula, eu costumo dizer para os meninos que a gente precisa entender que, apesar da globalização e da mundialização, das pessoas terem a oportunidade de saberem o que acontece no mundo inteiro, de fato, elas querem saber se o buraco da rua do lado foi tampado, para ela passar com o carro dela. Exatamente. Vai faltar água na minha rua? O ônibus vai sair hoje? Né? O projeto que está sendo votado lá na Câmara de Vereadores, ele vai interferir na rota de ônibus? Então as pessoas, né, criam esse mundo, e tal, mas elas precisam, o jornalista precisa se ater a esse fato, né, Zé Marcelo? E eu quero começar... Voltar lá para o teórico da comunicação, Marshall McLuhan, com o conceito de aldeia global, né? O cara, ao abrir a janela e ver a área dele, ele vê o mundo, é isso. Exatamente isso. E eu quero me ater a esses 33 anos de profissão, é isso? Isso. 33 anos. Pelo INSS você já podia estar aposentado, né? Valéria, 54, tá batendo a porta mês que vem, esses dias. Pois é, você já podia estar aposentado pelo INSS, né? Mas vamos falar de coisa mais séria. Quer dizer, não que a aposentadoria não seja séria, né? Mas vamos falar de jornalismo, que é o que a gente veio fazer aqui. Você teve a oportunidade de passar por vários períodos do jornalismo. Graças a Deus, todos eles democráticos. Mas como é que você avalia? Está mais difícil fazer jornalismo em 2022 do que em 1989? Eu acho que a gente tem desafios muito diferentes. Assim, só para quem está nos escutando entender, eu não ganhei dinheiro com jornalismo, eu não sou famoso no jornalismo, mas eu sou muito grato porque eu vivi, Valéria, eu consegui fazer tudo nessa profissão, e tudo que eu quis, graças a Deus e as pessoas que me deram a oportunidade de trabalho. E como eu não saí lá do Córrego dos Pereira para fazer serviço mal feito, né? Porque eu tenho o nome da família, minha filha. Eu sou filho do Rafael Maia, marceneiro lá do Córrego dos Pereira, e se eu fizer serviço mal feito, ele vai ficar com vergonha. E eu gosto sempre de dizer isso, porque lá eu não sou jornalista, eu não sou ninguém, eu sou o Marcelo do Rafael, que é meu título mais nobre, né? Então a gente tem hoje desafios muito diferentes no jornalismo. Ao mesmo tempo em que a gente está mais abrangente, a gente está mais superficial, pobre em informação e com uma sociedade que, em vez de querer saber mais, ela quer aprender mais e se informar mais
uma boa parte dessa sociedade quer ter razão sem se informar e quer ler aquilo que ela gostaria de ler, não aquilo que é resultado de apuração. Né? Porque quem não é do jornalismo precisa entender assim, que uma reportagem ela é resultado de apuração. Uma informação chega para a gente vai checar, vai conferir se aquela informação procede, não é? Vai ouvir os lados envolvidos, produzir um conteúdo e entregar para a sociedade, chegar às conclusões. Mas boa parte da sociedade, ela quer ler uma determinada coisa sobre um determinado acontecimento. E não é essa a função do jornalismo. Então, esse é um dos grandes desafios. Outro grande desafio é a superficialização, muito promovida por essa pressa e essa necessidade de antecipar, de dar a notícia primeiro. Você dá a notícia primeiro, mas não dá a notícia bem dada às vezes. Então é melhor dar melhor do que dar mais rápido. São alguns dos desafios que a gente enfrenta hoje. Então a gente não precisa dizer que é mais difícil, né? Os desafios é que mudaram. Os desafios mudaram. E aí existe uma vigilância da sociedade sobre o jornalismo, não no melhor sentido do termo vigilância, que eu acho perfeito quando a sociedade se torna vigilante de tudo que é servido a ela, né? E deveria ser assim, com serviços públicos, com devolução da contribuição que a gente faz por meio dos impostos, de tudo que a gente compra, da caneta à passagem aérea, ou da caneta ao avião para quem tem mais dinheiro, né? Eu estou falando daquela caneta de 50 centavos de R$1. Tudo isso a gente deixa imposto lá. As pessoas deveriam ser mais vigilantes. O problema é começar a vigiar o jornalismo querendo que ele diga aquilo que a pessoa quer ouvir. Isso é ruim para a pessoa, isso é ruim para a profissão. E nessa linha de pensamento, eu me lembro de uma história que você me contou, que quando você entrou no Diário do Rio Doce, nas suas primeiras matérias ali, seu Antônio era o editor-geral, seu Antônio Santana, né, que já nos deixou, e a Náguio Medeiros na redação, também sua editora, e eles te fizeram refazer uma matéria ali 5 ou 6 vezes. Lembra dessa história? Você me contou essa história? É pior que isso. Né? E aí eu queria... pior que isso. Eu queria que, fazendo esse link aí, nos lembrando de como foi essa história, você me dissesse que você fez, e como você disse agora, é muito grato por isso ter acontecido, porque foi realmente exigir o seu melhor naquele começo. Você acha que nós temos jornalistas com essa disposição no banco da faculdade hoje? Porque a sensação que eu tenho como professora, e você como jornalista e como professor de jornalismo, né, é que eles chegam achando que sabem tudo e que o mundo começou depois da internet. Você resumiu bem, mas deixa eu contar essa historinha antes, que ela é engraçada. A Náguio era editora de cidades, o seu Antônio era editor-geral, mas o editor de política, que foi o que me contratou, foi o Weber Andrade. Weber Andrade, lembro dele. Maravilhoso, adoro ele, a gente mantém contato, eu faço questão de manter contato com os mestres, né? O Weber me fez reescrever a minha primeira reportagem 13 vezes. Então 6 foi bondade, né? Foi bondade sua, meu bem, foram 13 vezes. Eu reescrevi 13 vezes e depois ele, não é páfia danada, a gente adora rir disso. Ele virou para mim e falou assim, agora está publicável. Eu não vou usar os adjetivos que ele usava antes, né? De falar que agora está publicável. E eu, naquele atrevimento todo de quem tem 20 anos, virei para ele, por isso que eu falei do atrevimento lá atrás, né? Virei para ele e falei assim, e você ainda vai dizer para todo mundo um dia que eu fui o melhor repórter que você já teve. E falou verdade? Ele diz que, hoje ele conta essa história e diz que sim, né? Mas nós somos de uma geração, e eu detesto o saudosismo, nós somos de uma geração muito atrevida, querendo aprender. Nós somos de uma geração onde não havia internet, então se alguém falasse para a gente uma coisa que a gente não sabia, que estava em uma revista ou um jornal que a gente não tinha lido, a gente corria para ler. A gente fazia pesquisa na Barça, né?
A gente fazia pesquisa na Barça, a gente fazia pesquisa no arquivo do jornal, que eram todos os jornais colocados em um pedaço de madeira e parafusados. A gente ia à biblioteca aí de Governador Valadares para ler jornal e para ler revista, porque não tinha dinheiro para comprar, a revista era cara, o salário era ruim, né? Ainda é ruim, tá, gente? Não fiquei rico, não. Mas hoje está na internet. Então, essa curiosidade genuína, eu vejo que ela vem se perdendo porque ela vai sendo preenchida por essa falsa sensação do conhecimento. E de tudo querer ser contado em 500 caracteres. Não, gente, não dá para contar em 500 caracteres. As histórias estão vivas e elas pedem para ser contadas. Então, esse perfil ele está mais raro. Ainda existe, mas ele está mais raro. E por mais que eu ame dar aula, uma das coisas, acho que foi o fator número 1 que me fez falar assim, não quero mais não. E aí, depois de 17 anos e meio de sala de aula, eu escolhi sair. Acho que porque quando Pode a gente... ser que eu volte, tá? Porque eu vivo morrendo de saudade. Mas é porque quando a gente faz jornalismo, né? Eu costumo dizer assim, eu adoro dar aula. Claro que eu falo, eu gosto de dar aula porque eu dou poucas aulas. Talvez se eu tivesse que dar 40 horas semanais, eu não gostasse tanto. Eu dou poucas aulas, né? Isso me permite me preparar mais, eu falo daquilo que eu faço quase todos os dias, então eu curto, mas eu também sinto um pouco disso, por isso que eu queria saber se era algo meu aqui do interior ou se o professor lá na capital tinha a mesma sensação. Ô Valéria, eu sempre falei para os meus alunos aqui da capital e eu tenho alunos geniais, tá, gente? Que vocês assistem na TV, que vocês leem nos grandes jornais. Eu trabalho com vários ex-alunos, né? Eu tenho muito orgulho deles, mas é muito orgulho. E eu sempre dizia para eles que eu era muito exigente porque eu queria encontrá-los com muito orgulho no mercado. E eu tenho com eles uma relação ótima, tá? Eles estão em todos os veículos, em todas as assessorias, e eu tenho muito acesso à informação em primeira mão justamente por isso, que eu tenho com eles uma ótima relação, tá? Mas uma coisa que eu sempre falei para os meninos e para as meninas, né, e para os meninas que dão aula para mim, né, que para quem eu já dei aula, melhor dizendo, que é preciso manter essa curiosidade genuína e entender a diferença que eles têm aqui na capital que eles não vão ter no interior. Por exemplo, a pessoa está fazendo jornalismo, aí ela vai estagiar na assessoria de imprensa da Presidência da República. Eles não conseguem entender o que é isso. Eles não veem a grandeza, né? Estágio aqui na produção do SBT Brasil, na produção do Jornal Nacional, na produção do Jornal da Record. E aí você não tem um produtor na hora, você não tem um repórter na hora, e o ministro vai dar uma entrevista, você pega o estagiário, bota com um cinegrafista mais experiente, né, que é um repórter cinematográfico, que entende, que acompanha e fala assim, vai lá você fazer a sonora com o ministro, e eu quero que você pergunte isso para ele. A pessoa às vezes não entende a dimensão disso, que depois de passar por essa experiência, se ela for para qualquer outra cidade do país e disser eu fui estagiário do Jornal X, da Presidência da República, da Procuradoria-Geral da República, da PGR, você falou da minha mulher, ela é secretária de comunicação da PGR, é jornalista, servidora de carreira, o mercado no interior se abre. Se abre, né, Zé? Mas é preciso ter essa noção. Aqui falta, viu? Porque tá no quintal, então não entendem. É um pouco disso que você falou, né? Que a gente tem dificuldade, né? De achar que a gente é bom porque Valadarense tem um pouco disso, né? Mas no geral acaba acontecendo, igual você falou, né? Como tá aí no quintal, tá de fácil acesso, não valoriza. Não, e tem de valorizar, viu, gente? A comunicação que se faz em Governador Valadares é excelente, tem profissionais excelentes, minha escola número 1. A gente está gravando, por exemplo, você está no estúdio da Rádio Por um Mundo Melhor, que orgulhosamente já me abrigou, já trabalhei na Rádio Por um Mundo Melhor, já trabalhei na Rádio Educadora de Governador Valadares. E eu tenho um orgulho disso que você não imagina.
Zé Marcelo, quando a gente começou, então eu sei que assim como eu, nós começamos antes da faculdade, né? Fomos o que chamavam de jornalistas práticos, né? Tinha dentista prático na época, né? Eu tive um vizinho que era dentista prático. E eu tive a oportunidade de ir para a universidade depois, assim como você. E na minha história eu posso dizer assim, há uma Valéria profissional antes da universidade e uma Valéria profissional depois da universidade. Com o advento da ausência da exigência do diploma, ficou parecendo que todo mundo pode ser jornalista. Na prática, como é que isso tem funcionado aí? Olha, a queda da exigência do diploma para o exercício do jornalismo, ela teve reflexo só na universidade, né? A universidade passou a ser menos procurada. Nós tínhamos aqui em Brasília, na época, se não me engano, não sei se 9 ou 11 cursos de jornalismo. E eles foram fechando e havia demanda, né? Aqui há muita demanda por jornalistas, só para as pessoas entenderem assim. Cada deputado tem um assessor de imprensa, são 513. Cada senador tem um assessor de imprensa, são 81. Cada ministério tem uma equipe gigantesca de assessoria de imprensa, porque a demanda é gigantesca, né? Porque atende Brasília, porque atende todo o Brasil, porque atende comunidade internacional. Então, você imagina, a demanda é exponencial, tá? Mas, para os veículos e para as assessorias, nada mudou. Se você não é formado em jornalismo, se você não tem formação, você não é contratado, então não muda, né? Isso que você está falando de havia uma Valéria antes da faculdade e outra depois, eu adoro falar disso, porque todas as vezes que as pessoas vêm questionar, eu falo exatamente disso que você está falando. Posso dizer com autoridade porque passei por isso. Aprendi a fazer jornalismo na lida diária das redações, aprendi a pensar jornalismo e a pensar o mundo na universidade. Porque tem uma diferença entre diploma e formação. Tem uma diferença entre graduação e formação. Você pode, inclusive, ir para a faculdade, se graduar em jornalismo e não se formar. Porque a formação ela vem de bagagem cultural, desenvolvimento de senso crítico, de tudo isso que a gente aprendeu tateando com a experiência do outro e lendo jornal. Uma coisa que eu fazia na época e que depois eu fui entender que era comunicação comparada. Todos os dias eu chegava ao Diário do Rio Doce, porque não tinha assinatura de jornais e era caro, né? Eu lia a mesma reportagem no Globo, eu lia no Estadão, para comparar uma com a outra, para entender por que o repórter do Globo abriu assim, por que o do Estadão abriu assado. Depois eu chegava à prefeitura ou à Câmara e ia ler a Folha, que o Marcos Mendes ou a Naga Medeiros me emprestavam, para eu comparar, né? Quando a gente chega à faculdade, a faculdade nos oferece tudo isso, já nos oferece filtrado, e a gente aprende a olhar o mundo, a enxergar o mundo. A partir do momento em que eu olho o mundo, que eu enxergo melhor as pessoas, eu me comunico melhor com ela e explico os fenômenos sociais. O que é fenômeno social? Tá com problema de trânsito em Governador Valadares, tem esquina da rua tal com a rua tal, sempre tem acidente, alguém sempre morre ali. A engenharia de trânsito ali previu que tipo de tráfego, qual o fluxo dali, quantos acidentes já aconteceram, para aquele tipo de via, qual que é a velocidade, onde deve ter um semáforo, o que é que não foi feito. Isso é pensar o mundo enxergando a pessoa. Eu falo muito que, às vezes, eu cheguei à universidade e descobri por que é que eu fazia aquilo, né? Por que instintivamente eu fazia daquele jeito? Igual você falou da comunicação comparada, né? Por que instintivamente eu fazia daquele jeito? E aí você descobre, né, que alguém criou uma teoria e que isso, né, foi avançando e se tornou uma prática. Social, exatamente, né? Na prática, né? Então, por isso que é uma antes e uma depois. Mas eu fiz essa pergunta porque eu queria entrar nesse outro assunto. Porque hoje, quem faz factual, né, seja em jornal, em portal, ou nos telejornais, nas emissoras em todo o país, como você falou, local, regional ou nacional, não importa, concorre com a internet, inevitavelmente. E concorre... talvez sendo mais específico, né, com os noticiaristas das redes sociais, né?
que estão aí todos os dias. Como é que é fazer jornalismo com essa concorrência em tempos da famigerada e temida fake news? É um desafio, Valéria, e é um desafio porque ele exige da gente o domínio do jornalismo, o domínio da técnica e, mais ainda, lutar contra o senso comum e convencer as pessoas de assim, preste atenção, o senso comum ele está te prejudicando. Então é absolutamente desafiador. Notícia qualquer um dá, gente. Quando mataram o Bin Laden, né, um cara foi para o Twitter, onde o Bin Laden estava, ele era vizinho, e falou, nossa, tá tendo uma movimentação de avião aqui, de helicóptero, não sei das quantas, espero que não seja nada grave. Ele não sabia, mas ele estava noticiando a morte de Bin Laden. Qualquer um vai para uma rede social qualquer, seja o Instagram, seja um aplicativo de conversa do celular, e fala assim, acaba de cair um avião. Isso é a notícia. O jornalismo é o que dá sentido à informação, né? Que avião é esse? Que companhia é essa? Faltou combustível? Quem estava lá, né? Especialistas. Quem estava lá? A gente viu isso esses dias, não foi? Com o rapaz que filmou a queda do avião. Isso, e que eu não vi, porque como eu detesto voar, não vou ver aquele vídeo. Eu também não vi o vídeo. Ontem as meninas estavam vendo no escritório, eu falei assim, vocês tiveram coragem de ver o vídeo? Não, mas é super tranquilo. Eu falei, obrigada, não quero ver o vídeo. SBT eu não quis ver, tá? Também não vi o vídeo. Não quis ver, porque eu não gosto de voar, eu não gosto de altura, gente. Eu não subo em pé de manga, nem quando eu vou à roça. Porque eu sou medroso com a altura, né? Eu sou daquele que não voa na janela nunca, sempre no corredor, tá? Mas, enfim, é a gente que vai atrás de todas essas informações para que elas façam sentido. Então, tem sido desafiador. Ao mesmo tempo, né, você tem tecnologias que te permitem ter esses vídeos, que te permitem, por exemplo, ter uma janelinha lá no Japão para te mandar um vídeo para ilustrar uma situação que antes você não teria. Então, quer dizer, é aquela velha história, né? É o uso que você faz disso, né? Exatamente. Vamos puxar lá para a cozinha, né? Eu, como mineiro da roça, adoro comer e adoro cozinhar, né? Presente. Aliás, a nossa culinária mineira e a nossa culinária de Governador Valadares, ela é perfeita, é a melhor do mundo. Mas de vez em quando a gente faz um arroz de festa, né? E não faz mal a nenhum, né? Pelo contrário, é uma delícia, né? Mas frango com quiabo e angu continua sendo a iguaria do universo. Mas de vez em quando chega o Natal, a gente faz umas comidinhas um pouco diferentes. Então o jornalismo, ele vive nessa, entre fazer o dia a dia bem feito, bem temperado, e sendo essa delícia que a gente faz aí, esse tutu com ovos cozidos em cima e cebolinha, não é? Mas que de vez em quando a gente tem de pegar outros elementos e entregar um prato mais bem elaborado, digamos assim, né? Então o que a gente vai tendo com o passar do tempo é acesso a mais ingredientes. A gente só não pode se esquecer do que é fazer o básico, bem feito. Pois é, acho que é interessante também porque não fica uma crítica só pela crítica, né? Um dia desse eu conversava com o Carlos Albuquerque, que é da InterTV dos Vales, em Governador Valadares, e falava... Foi meu colega aí na 97, trabalhamos juntos. Isso, Carlinhos, e a gente falava sobre um dos repórteres novos que eles contrataram, e eu falava assim, é incrível, porque você vê que ele precisa ser lapidado, mas quando ele começa a falar, te dá um prazer de escutar, porque ele não dá informação de qualquer jeito, sabe? Você vê que ele peneirou ali o que tinha de melhor, ele está preocupado com o telespectador. E a gente percebe isso. Mas não é só eu que conheço de jornalismo que percebe. O que as pessoas precisam entender é que a minha mãe lá, simples, que mal assina o nome, ela também percebe quando está escutando, quando está assistindo o telejornal. Ela gosta de escutar, ele sabe se comunicar com ela. Tem um nome que vocês vão ouvir muito dele nos próximos anos. É um menino que ele é novo de profissão, está aqui no SBT, chama Maicon Leão. É um repórter que eu nunca havia trabalhado, não havia tomado conhecimento. Aí fui editar no material do Maicon Leão, falei, olha, o texto do menino é bom. Aí tinha umas coisinhas na narração, um dia eu cheguei e falei, Maicon, vem cá, deixa eu falar umas coisas com você. Imagina a pessoa grata por escutar e louco para aprender, né? E que tem essa comunicação genuína. Vai se destacar. Com essas pessoas que, assim, é só lapidar,
a pessoa vai longe. E quando a pessoa vai longe, gente, ela pode ser extremamente útil para a sociedade. Porque o jornalismo é, antes de tudo, né, uma profissão de função social. A Cremilda Medina, que certamente você usa em aula, que ela diz que o jornalista é o mediador social por excelência, é isso, a nossa função ela é social. Por isso que eu falo, eu sou super operária, prestadora de serviço o tempo inteiro. Essa é a minha função como jornalista. E no começo eu te falava, né, que você esteve sempre aí atuando nesses 33 anos em tempos democráticos, né? E a internet dá essa opção para as pessoas, né? Todo mundo pode falar, todo mundo pode opinar, e as pessoas às vezes nem têm noção de que isso é democracia, né? É disso que se trata a democracia. Mas nos últimos 4 anos, a imprensa viu aí, usando uma palavra bem antiga assim, um revertério na sua credibilidade, né? A gente viu isso acontecer. Principalmente no início do governo Bolsonaro, foi muito alimentado pelo ex-presidente e foram, digamos assim, que 4 anos mais difíceis dos últimos 33, falando do tempo da sua profissão. Você acha que a cobertura da pandemia, ela permitiu aí essa retomada da credibilidade do jornalismo, ou você acha que ainda é muito cedo para falar sobre isso? Eu acho que ainda é cedo para falar sobre isso, porque ainda não foi uma retomada total, mas foi fundamental essa cobertura para as pessoas entenderem o que o jornalismo pode fazer por uma sociedade, né? Não fosse o jornalismo, por exemplo, as pessoas não teriam se vacinado como se vacinaram, porque as pessoas elas responderam à informação. Índice de contaminação aumentando, pessoas morrendo, cuidados a serem tomados, porque não havia campanhas do Ministério da Saúde no ar falando disso. Então, todo esse trabalho de convencimento de informação, ele foi feito pela imprensa, né? E a sociedade seguiu à risca isso, mesmo falando especificamente do ex-presidente, né, que se posicionou contra a obrigatoriedade da vacinação o tempo todo, diz que não se vacinou em momento algum, até hoje ele mantém essa afirmação, mas mesmo apoiadores dele acabaram indo contrários a isso, né? Contrários a esse discurso. Então, o que significa que esse entendimento da importância do jornalismo, ele se fez presente na pandemia. Agora, nesses 33 anos, sem dúvida, os últimos 4 anos foram os mais desafiadores para o exercício do jornalismo, com jornalistas espancados, perseguidos, agredidos aqui em Brasília o tempo todo. Você não tem noção do que era estar perto do cercadinho. Era para ser hostilizado, chegando a um ponto que os jornalistas deixaram de ir. Né? As pessoas trabalhando sem crachá, fazendo transmissões pelo celular. A sociedade inteira perde. E quando isso acontece, quando há essa pressão sobre o jornalismo por qualquer uma das correntes políticas, seja ela de direita, de esquerda, de centro ou qualquer coisa assim, a sociedade perde, porque quando se pressiona o jornalismo é justamente para que a sociedade não se informe. E uma sociedade formada e informada ameaça qualquer sistema político que quer se manter, né? Independente de que sistema é esse. Por que que na Coreia, por exemplo, a internet é controlada, os veículos são controlados? Porque em Cuba é assim, só para pegar 2 extremos. Para que as pessoas não se informem. Pois é, com os acontecimentos do início do ano, né, depois da posse do atual presidente Lula, eu acho que as várias vertentes políticas entenderam essa sua fala da pior forma, né? Infelizmente não foi da melhor. Mas minha mãe costuma dizer que se não é por amor é pela dor, né? Então eles estão aprendendo pela dor. Você acha que caminhamos, né? Eu vou te falando assim que nós estamos chegando no final, então essa é para a gente encerrar esse bate-papo, que nós estamos caminhando para tempos de mais respeito. Vamos viver um novo tempo no jornalismo? Ainda não sou tão otimista não, tá? Não diria que é um novo tempo, eu diria que é um novo passo, tá? E digo isso sem fazer defesa de nenhum governo ou sem fazer ataque
a nenhum governo, mas só falar de um clima de pressão que, pelo menos por enquanto, diminui. Mas a gente não pode se lembrar que PIG, Partido da Imprensa Golpista, foi um termo criado pelo ex-deputado do PT, Fernando Ferro, que o nós contra eles, de 2012, de 2010 ali, também foi no outro momento. Tá? Então a gente teve um recrudescimento, um endurecimento de tudo isso, né? Mas isso tudo não foi novo, é que o remédio foi amargo demais, né? Então, se imaginava-se um remédio, a diferença entre remédio e veneno é justamente a dose. A linha é tênue, né? Deu no que deu e agora todos nós vamos ter de aprender, inclusive a imprensa, que cometeu excessos, viu? Pois a imprensa errou muito e agora precisa acertar e a sociedade precisa aprender. Agora, os políticos, eles vão continuar tentando, de direita e de esquerda, vão continuar tentando manipular para se manter ou para conquistar. É porque, engraçado, porque só mesmo pra gente encerrar assim, que não são só os espectadores, né, seja em qual for o veículo ou leitores, mas os próprios jornalistas também parece que se esquecem, né, que esse mesmo governo, por exemplo, que hoje dá a sua primeira exclusiva para a Rede Globo, é aquele que criticou a Rede Globo e achava que era a pior emissora, né? E agora os dois precisam se abraçar, porque para a TV também isso é importante. E talvez até para o jornalismo num contexto geral, né? Para o jornalismo é fundamental. Porque quando você tem alguém como funcionário público número 1 de um país, que é o presidente da República, né? O André Mello é o funcionário público número 1 de governador Valadares. Ele não é autoridade. Ele é seu funcionário. Ele é funcionário de todo mundo que está nos escutando. O Lula, nós somos os patrões dele. Né? E precisa nos dar satisfação, sim. E os veículos de comunicação, principalmente televisão e rádio, que são concessões públicas, eles têm a obrigação de abrir esse espaço para que o funcionário fale com os patrões. Ninguém está fazendo favor nessa história. E é isso que precisa ser entendido, né, Zé Marcelo? Isso, por todo mundo. Quero agradecer demais a oportunidade desse bate-papo. Eu espero que a gente possa falar novamente. Tá? Muitíssimo obrigado por participar do É Óbvio. Eu que agradeço, Valéria. Para mim, uma alegria imensa. Muito bom te reencontrar, ainda que assim, mas nos próximos dias eu voltarei de Turuma. Córrego dos Pereiras te aguarda e nós também. Muita rosca da Prado. Muita rosca da Prado, torta da tia Célia, que eu fiquei sabendo que tá de volta. Já encomendei, uma delícia, a Mirna, te dou o telefone. Tá bom, eu quero. Um beijo, viu? Beijo grande, obrigada, viu, Zé Marcelo? Tchau. Bem, terminamos mais um É Óbvio by Valéria Alves. Se você gostou e quer curtir o próximo episódio, você pode conferir em todas as plataformas de streaming de áudio. É só curtir no Spotify, curtir no Apple Podcast ou no Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast. Qualquer lugar você pode nos ouvir. Além disso, vai estar no meu canal do YouTube, Valéria Alves Jor. Você também pode seguir minhas redes sociais, Valéria Alves Jor, para saber todas as novidades, acompanhar a minha coluna semanal, É Óbvio, e saber o que vai pintar por aqui no próximo episódio. O podcast É Óbvio é uma produção da Óbvio Comunicação Integrada, conta com o apoio da Jornal da Cidade, onde também eu assino uma coluna semanal todos os domingos, com a minha coordenação geral e direção, Valéria Alves, que aqui vos fala, edição geral e finalização e mixagem é do Alexandre Venâncio. A gravação no estúdio da Rádio Mundo Melhor em Valadares e meu entrevistado de hoje estava em Brasília, no Distrito Federal. Eu me despeço de você, desejando um ótimo dia, seja ele qual for em que você está me ouvindo agora. Até o próximo episódio. A gente se fala por aqui.